Olá, agora vamos para o primeiro exemplo de busca binária. E esse exemplo diz o seguinte: a gente vai ter uma lista A de tamanho n. Esse n vai até 10 a quinta, sempre é bom notar, tamanho considerável. E a gente vai receber e consultas. Cada consulta vai ter um número L e um número R. E você tem que responder da seguinte forma: tem que dizer quantos números na sua lista estão entre L e R, no sentido de número mesmo. O número é maior ou igual a L e menor ou igual a R. Nesse exemplo aqui inicial, a gente pode ver que os únicos números que são maiores ou iguais a 5 e menores ou iguais a 8 são o 5, o 6 e o 7, que são exatamente por isso que a resposta é 3, né? Porque a quantidade de números é 3. A primeira coisa que você tem que observar, caso, como eu já disse anteriormente, em outras aulas, se o array se o array não faz diferença se você ordena ele ou não, então meio que ordenar não vai ser ruim, pode até não fazer diferença, mas ele com certeza não vai ser ruim. Na maioria das vezes ele é bom. Então, quando a gente ordena, a gente consegue encontrar direitinho qual que seria o intervalo de posições em que o número está entre L e R. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente está vendo os números que estão entre 5 e 8, que são esses números aqui. Outra forma de escrever isso seria escrever qual é a quantidade de números que são menores do que R mais 1, no caso, esses 6 números, menos a quantidade de números que é menor do que L, são esses 3 números. Então a resposta seria 3. Mas como encontrar esse ETD menores? A gente encontra através de busca binária, né, que é o assunto dessa mini aula. E como é que funciona essa busca binária? Basicamente, como as outras, né, a gente coloca um L e um R aqui. No caso, não confunda com L e o R da busca, é mais de um intervalo que a gente está buscando. E a gente testa um valor médio entre esse L e o R, mediano na verdade. Nesse caso, a melhor resposta inicialmente para a gente seria essa posição aqui, no caso dizendo que todos esses números são menores do que o 6. Então, a gente testa essa posição aqui. Quando a gente testa essa posição aqui, a gente vê que ela é menor do que o 6. Então, já que a gente quer achar o primeiro número que é maior ou igual a 6, então é melhor procurar a direita dela, né? Já que o array é crescente, está ordenado e tal. Então, beleza. A gente agora vai procurar a partir desse ponto aqui. A gente mudou o L da busca. Aí um ponto médio entre esses dois extremos seria esse 7 aqui. A gente vê, o 7 é maior ou igual a 6? É. Então a gente diz que a nossa melhor resposta até o momento agora é o 7. E a gente limita o nosso R para a esquerda do 7. Agora a gente tem o L e o R na mesma posição, né? E o ponto médio também vai ser nessa mesma posição. A gente testa, esse número é maior ou igual a 6? É. Então a nossa melhor resposta passa a ser esse número. Agora, já que a gente tem essa posição, que é a posição 0, 1, 2, 3, 4, então a gente acaba sabendo que existem exatamente 4 números que são menores do que 6.